Sou o professor responsável aqui pelo workshop de cuidador e aqui a gente debate, discute alguns temas do cuidador, do ambiente de atuação, do mundo do cuidador, beleza? Professor, o curso é voltado só para cuidador? Não, tá? Se você é do atendente de farmácia ou de outro curso que não seja da área da saúde, não tem problema. Fica à vontade. Os temas aqui com certeza vão ajudar você, tá? Em algum momento você pode se deparar com as situações aqui discutidas e você vai saber como agir. Ou pelo menos vai ter mais informações, beleza? Bom, vamos lá. Workshop de cuidador sempre acontece de Professor, deixa eu te cortar mais uma vez. Oi. Te contar que conversei lá com o financeiro, eu te elogiei bastante lá aqui no CRA de São José do Rio Preto, entendeu? Falei que eu tô aprendendo muito com as suas aulas, que está sendo muito, está contribuindo muito para o meu conhecimento, entendeu? Obrigado. Eu fico muito feliz com a sua colocação. Obrigado. Eu tentei gravar um vídeo para enviar naquele link lá do esqueleto, mas aí não foi, sabe? Sim. Eu gravei um vídeo, mas eu não consegui enviar. Falando sobre as aulas, que tem contribuído muito para o meu conhecimento pessoal, até mesmo para a minha vida, entendeu? Certo. Foi assim, super 10. Obrigado. Professor maravilhoso. Depois, qualquer coisa, você grave e manda para mim, aí eu levo para... Eu vejo com a coordenação como a gente pode fazer, porque já que você tentou, eu não deu conta. Tá? Certo. Tá. Obrigado. Obrigado por ter me elogiado. Nosso objetivo aqui... Nosso objetivo é justamente isso, tentar trazer informação para todo mundo entender, a gente discutir, conversar, trocar experiência. Obrigado, de coração. É isso aí. Bom, então, gente... O senhor merece, professor, toda a felicidade do mundo. Obrigado. Toda terça e quinta, das 17h40 às 19h, beleza? Eu vou passar para vocês, rapidamente aqui, o nosso calendário, né? O nosso cronograma, para vocês verem aí. Vocês conseguem ver na tela? Sim. Obrigado. Bom, vamos lá. Aí, eu aumentei aqui Aí, beleza. Hoje nós vamos tratar aqui, aula 14, ó. Primeira coluna, aula, segunda data, tá? Nós já falamos do paciente Parkinson, já falamos de depressão. Na aula 11 falamos de engasgo. Na aula 12, de TAB, né, ou TB, transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar. Na aula passada, falamos sobre massagem cardiorrespiratória. E hoje, lidando com a família do paciente. Na aula que vem, comunicação entre o cuidador e paciente. E as duas últimas aulas vão tratar a penúltima, como se comportar na casa do paciente. E a nossa última aula do mês, cuidados com crianças especiais. Beleza? É sempre importante dizer, o workshop acontece, tem duração de mês. Então, por exemplo, começou mês passado, a gente teve 8 aulas. Esse mês são 9 aulas. Aí, mês que vem, a gente vai ter de novo. Sempre temas novos, por isso que é importante que vocês sugiram, tá? O cronograma do mês que vem também será feito de acordo com as sugestões de vocês, beleza? Então, sempre coloque lá as suas sugestões para novas temáticas, certo? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Então, já me apresentei. Aqui, antes de tudo, a gente continuar na nossa aula, vou colocar aqui para vocês o nosso colega, nosso querido colega aqui. Vocês conseguem ver o nosso companheiro, nosso esqueleto aqui, é o nosso mascote, tá? Você que gosta de uma pipoquinha, agora, fala, professor, eu sou chegado em pipoca. Pipoca com bacon, pipoca com chocolate, pipoca com leite condensado. Ó, então, você vai correr, ou melhor, você vai ter a oportunidade de ganhar uma pipoqueira top de linha, personalizada,
a mais linda do Brasil. Professor, estou muito interessado, quero levar isso para minha casa. Olha que linda, gente. Da seleção, toda personalizada, customizada. Professor, o que é que eu preciso fazer para ganhar essa pipoqueira aí? Eu estou de olho nela. Simples. No final da aula, a gente passa um formulário, né, um link, e aí você vai poder dar sugestões para o nosso colega aqui. Então, ele não tem nome. Agora consegui. E aí você vai poder sugerir, e aí uma comissão vai escolher um nome, né? Lógico, um nome que tenha sido sugerido por alguém, e aí essa pessoa vai ganhar, beleza? Ó, gostaria de reforçar. Lembrando, nesse mês, em alguma aula, é lógico que a gente não vai falar em qual, haverá um sorteio de um estetoscópio. Só vai ter chance, né, de ganhar, de levar para casa esse estetoscópio, aquela pessoa que estiver presente na aula. Portanto, não percam. Só lembrando, hein? Só lembrando, a gente já deu esse recado. Beleza? Vamos lá, então a gente já falou. Agora, o que eu gostaria de falar, antes de tudo, eu recebi algumas sugestões, lógico, no particular, né? De alguns alunos. Algumas sugestões. E aí, uma dessas sugestões era o seguinte. Que para ficar mais fácil, para não ter, para ficar mais fácil de entender, para ficar mais corrido, no caso, o fluxo ficar melhor, para somente eu falar e tudo mais, uma sugestão foi o seguinte, que vocês anotem as dúvidas aí no caderno de vocês, e aí a gente tira as dúvidas no final. Então, tipo assim, sei lá, nos 6 minutinhos, últimos 10 minutinhos, porque aí assim eu falo tudo, dou a aula, aí ninguém me interrompe, a gente fala direto e aí tira as dúvidas no final da aula. Eu acho que a gente pode tentar, a gente pode inclusive começar hoje. Então, tá com dúvida? Anota. No final da aula você, professor, tal, olha, o que é isso, que é aquilo, eu fiquei com dúvida disso, ou isso aqui tem a ver com aquilo, enfim. Aí você tira a sua dúvida, beleza? A gente pode testar assim? Então, reforçando, anota a dúvida, no final da aula a gente vai abrir um espacinho e aí você pode tirar. Professor, nossa, você respondeu de outros colegas e não respondeu a minha, não deu tempo nem de eu fazer. Se quiser, você pode mandar a mensagem para mim, no meu WhatsApp, tá? Fica à vontade, aí a gente responde com o maior prazer. Beleza? Então, dúvidas no finalzinho da aula, tá? Vamos testar assim, beleza? Porque justificaram que atrapalha, aí alguém chega e pergunta alguma coisa no meio da aula, isso tira o foco e tal. Então, vamos tentar fazer diferente. Vamos ver se dá certo, tá? Bom, recado dado. Na aula passada, nós falamos sobre massagem cardiorrespiratória. Vou colocar aqui rapidinho para vocês, só fazer um resuminho, tá? É rápido mesmo, 5 minutinhos. Vou colocar aqui. Aí, vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Beleza, vamos lá. Bom, professor, eu já vou adiantar aqui, gente, para vocês. Ó, isso aqui é uma massagem cardiorrespiratória. Eu coloquei 4 imagens aqui, eu vou explicar rapidinho o que é. Basicamente, você vai aplicar essa massagem quando, né, o título da aula era massagem cardiorrespiratória. Ou seja, existem vários tipos de parada, tá? Tem a parada cardiorrespiratória, que é quando o corpo de alguém, tá? É quando uma pessoa, por N motivos, pode ter uma parada cardíaca e respiratória junto, beleza? Ou seja, o coração para de bater, para de mandar sangue e oxigenação para os tecidos, para os músculos, para os órgãos vitais, e a pessoa também não respira, tá? Então, essa massagem aqui, que eu estou mostrando para vocês, pode salvar a vida da pessoa, tá? Mas é importante que a gente observe algumas coisas. Coloquei aqui só rapidinho aqui, aqui. Bom, como você faz? Primeiro, lembra que eu falei? Você chama a pessoa, chama pelo nome, se você não conhecer, chacoalha, dá algum estímulo de dor para ver se a pessoa vai responder. Se ela não responder, você já pode anotar um critério que pode ser que ela esteja passando por uma massagem, por uma parada cardiorrespiratória. Então, não responde, não respira, muito provavelmente é uma parada cardiorrespiratória, você vai ter que agir imediatamente.
Fala para alguém ligar para o SAMU, tá? Até lá, aí é com você. Alguém me chama para mim o SAMU, tal. Fala que tem uma pessoa aqui que está com uma parada. Fala para trazer um DEA. A gente mandou um vídeo para vocês verem, tal, mas eu só queria resumir aqui rapidinho. Bom, beleza. Falou para alguém ligar para o SAMU. A pessoa não responde, não respira. O que você faz? Fica, lógico, a pessoa vai continuar deitada no chão. Ela está irresponsiva, né? Não responde, está inconsciente e não respira. Você fica ajoelhado ao lado dela, e aí você vai sobrepor as suas mãos, tá, e posicioná-las em cima do osso do peito da vítima. Nossa, que confuso. Na verdade, gente, é isso aqui, ó. Observem. Viu aqui, ó, o camarada aqui, a pessoa ajoelhada, ao lado da vítima, que está com parada, e aqui o posicionamento correto das mãos. Bom, vamos lá. Depois, você vai manter os braços esticados e aí você vai começar a fazer a compressão. Deixa eu pegar uma próxima imagem aqui. Aqui, braços esticados e você começa a fazer a manobra, a compressão. Velocidade de 100 a 120 por minuto. Beleza? É importante esse número porque você vai substituir, tá? Entre aspas, é lógico, artificialmente o coração. Então, você precisa manter, tá? Com qualidade, esses movimentos para que o coração, enfim, para que a pessoa tenha mais chances de sobreviver. Beleza? Professor, até quando que eu tenho que ficar fazendo essa massagem? Gente, basicamente 3 situações, tá? Ou talvez 4. Situação 1, a pessoa volta a respirar, volta à consciência, tá tudo bem. Então, você vai fazer até ela voltar. Situação 2, até a ajuda chegar. Situação 3, ou até você se cansar. Situação 4, até você trocar com outra pessoa. Por quê? Esse movimento, essa massagem cansa. Então, o recomendado é que você tenha mais pessoas ajudando. Então, vocês vão revezando a cada 2 minutos. Beleza? Basicamente é isso. E aqui tem mais um exemplo, como você faz. Reparem, né? O braço aqui esticado. E aí aqui a massagem, tá? Só quis mostrar para vocês aqui rapidamente. Não é o título da aula de hoje, mas a gente sempre costuma resumir. Em criança que já seja um pouquinho maior, aqui como você poderia fazer, e aqui em bebê, porque são condições diferentes, estruturas diferentes, tá? Você não vai colocar o peso do seu corpo, por exemplo, assim, como aqui é nessa imagem, e um bebê, né, gente? Não tem como, você vai acabar, na verdade, complicando ainda mais a situação do bebê. Pode até matá-lo, tá? Professor, é importante mesmo essa massagem, salva a vida? Sim, gente. Vocês se lembram que no início da aula eu falei que, há um tempo atrás, 90% das pessoas que passavam, que sofriam parada cardiorrespiratória morriam? Tá? Por quê? As pessoas, ainda que leigas, não tinham conhecimento, tá? Dessa massagem. Depois que começou a se utilizar essa massagem, que as pessoas que não são da área da saúde, tá? Pessoas normais, civis mesmo, começaram a aprender e a aplicar, essa taxa de mortalidade caiu para 30%. Então, é muito resolutiva, você pode salvar a vida de alguém, tá? Vamos lá. Bom, professor, beleza, já entendi certinho. Agora, gente, eu quero falar para vocês, para aqueles que chegaram agora, por favor, nome completo e a unidade que você estuda, tá? Deixa eu colocar aqui, rapidinho, só para a gente, caso, né, se alguém tiver dúvida e talvez alguém não saiba como coloca o nome completo, a gente vai colocar aqui para vocês, rapidinho. Vou projetar a minha tela aqui, tá? E aí você vai poder ver. Conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Bom, não sabe como faz, não sabe registrar seu nome, está com dificuldade, teve problema no aparelho, é a sua primeira aula, você não sabe, portanto, usar o Zoom, não tem problema. Esse aqui é o passo a passo para você registrar a sua presença, tá?
nome completo e a unidade que você estuda. Vejam, isso aqui é a tela de um celular, a gente foi printando, né? O pessoal printou e aí montou esse slide para entender melhor, tá? O que está na imagem, aqui no quadrante, é exatamente a mesma coisa. Ainda assim, não conseguiu, não tem problema. Nós temos um pessoal de apoio, é o CRA, e aí esse pessoal está disposto a te ajudar. Manda uma mensagem lá, se você for de Franca, é o primeiro número, Rio Preto, o terceiro, e se você for de Ribeirão Preto, o segundo número, tá? Manda mensagem, o pessoal vai te ajudar. Beleza, gente? Vamos lá. Se alguém não conseguir, pode me abordar, pode me perguntar, tá bom? Se não conseguir registrar a presença. Josélia... Pessoal, a Josélia colocou aqui que não está conseguindo me ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Estou te ouvindo muito bem. Ah, é? Beleza, obrigado. Então, talvez seja a internet sua, Josélia e Lorena. Talvez seja a internet de vocês, tá? Qualquer coisa me avisa. Obrigado quem falou que está ouvindo muito bem, que deu um retorno para a gente, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Terlene e Lorena. Lorena, talvez seja... Lorena Palomo. Talvez seja a sua internet. Porque o pessoal aqui não está conseguindo ouvir. Ah, tá. Ótimo. Show de bola. Que bom. Josélia falou que está conseguindo ouvir. Vamos lá, então. Ó, de praxe, a gente sempre coloca um videozinho aqui para poder ilustrar a situação que a gente vai tratar na aula. Hoje não podia ser diferente, é lógico. Olha só a enrascada que o nosso colega aqui se meteu. Deixa eu colocar aqui. Conseguem ver aqui a minha tela? Sim. Perfeito. Vamos ver o que o camarada aqui tem a dizer. Tudo bem? Gente, hoje lá no serviço passei uma situação complicada, porque a minha patroa ficou super brava comigo, porque eu deixei o pai dela comer sozinho, e aí ele deixou, tipo assim, ele consegue comer sozinho, só que ele suja um pouco mais, né? A coordenação motora não tá tão boa e tal, mas ele consegue fazer sozinho. Mas ela não quer. Acho que talvez porque ela não entenda, eu não sei dizer muito bem, mas de todo jeito ela não quer deixar, não quer que ele coma sozinho. Como que eu faço? Eu nunca passei por isso, alguém consegue me ajudar? O que a gente faz nesse tipo de situação? Como que eu lido com isso? Obrigado, valeu. Aguardo o retorno de vocês, valeu. Viu aí? É um cuidador, nosso colega de profissão, está passando pela seguinte situação. A patroa tem o pai, né? E esse camarada aqui, o cuidador, ele cuida do pai da patroa. Só que o que acontece? Ela reclamou com ele que o pai dela, que ele está deixando o pai dela comer sozinho e que ele está sujando tudo a mesa. Aí ele falou, a pergunta do nosso amigo aqui, do nosso colega, é a seguinte, ele falou, caramba, ué, o que eu faço então? Por quê? Ele consegue comer sozinho, só que ele suja, mas ele consegue comer sozinho. O que eu tenho que fazer nessa situação? Como lidar com a família, né, no caso aqui, com a patroa, do paciente nesse tipo de situação. É justamente isso que a gente vai tratar na aula de hoje, beleza? Talvez você já tenha se deparado com uma situação assim. Esse caso aqui que eu peguei, que a gente pensou, foi só um exemplo simples, tá? Inúmeras situações podem acontecer num ambiente familiar. Então, você está cuidando do pai do José, do pai da Maria, por exemplo. Talvez a Maria não concorde ou sei lá, até mesmo ofereça resistência para alguma conduta sua, para algum tipo de cuidado que você oferece para o pai dela, para a mãe dela, sei lá, para o irmão dela. Como que a gente lida com isso? Tá? É justamente isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Então, reforçando, né? Dúvidas no final da aula. Vamos lá. Reforçando. É o seguinte. Gente, é importante a gente dizer que dificilmente, vejam, eu não estou falando que é impossível, dificilmente você vai ter
Aí, um paciente que não tenha família, tá? Normalmente, o que acontece? Ainda mais se você for cuidar de alguém no contexto domiciliar, ou seja, se você for na casa dessa pessoa cuidar, provavelmente essa pessoa vai ter família. E aí, na sua atuação, você vai lidar, às vezes diariamente, às vezes, sei lá, semanalmente ou quinzenalmente, mas você também vai lidar com a família desse paciente, tá? Existem exceções? Claro, tem casos que você não lida com o familiar. O familiar nunca nem, sei lá, nem visita a pessoa. Às vezes o idoso está num asilo, né, que a gente chama de instituição de longa permanência, não recebe visita de familiar, pode acontecer. Mas se você for cuidar em casa, muito provavelmente você vai ter contato com a família. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. E o que acontece? Na prática, é indiscutível, né? Assim, a gente tem que entender como funciona a família. É importante falar sobre família, porque você provavelmente vai pegar um paciente que tenha família, tá? Porque é isso que normalmente acontece na maioria das vezes, beleza? Principalmente se você optar por ser cuidador, por ser cuidadora em domicílio, tá? Vamos lá. Aí, eu vou falar para vocês que quando nós, cuidadores, atuamos, né, ou seja, cuidamos do paciente, nós precisamos considerar a família dele. Vocês vão ver que a família tem um papel fundamental na vida do paciente, tá? Por quê? Ela oferece apoio social, apoio financeiro, apoio afetivo, apoio emocional, tá? Enfim, oferece esperança, laços, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, você cuidador, você cuidadora, considera a família, tá? Que ela é muito importante. O que acontece, gente, é que nem sempre a relação cuidador-família é boa. Por inúmeros motivos, tá? A gente vai listar alguns aqui. Mas inúmeros motivos podem levar um cuidador a não ter um relacionamento muito bom com a família do paciente. Professor, mas isso é ruim? Não é ruim, gente. Isso é muito ruim. É péssimo, tá? Por quê? A gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, presta atenção na aula. Bom, aí eu queria falar para vocês. Mas sempre, né, que acontece essa dificuldade, essa relação, um conflito, né, um atrito entre família e cuidador, será que isso é só por conta do cuidador? Será que é porque o cuidador não cuida bem? Não, gente, na verdade não. Às vezes, o cuidador desempenha um papel muito bom, um papel satisfatório, que atenda às necessidades do paciente. Mas o que acontece é que, imaginem vocês, vou aqui ilustrar, tá? É uma ilustração, é uma situação hipotética. Seu pai e sua mãe têm saúde, assim, são independentes. De repente, num belo dia, sei lá, seu pai ou sua mãe tem um AVC. A vida vai mudar. Imagine aí, você que estava acostumado a ver o seu pai, a sua mãe ativos, trabalhando, indo no mercado, indo para lá e para cá, correndo com o neto e tal, de repente ficam parados na cama, a saúde deles fica comprometida, ficam mais dependentes, dependem de você para muito mais coisas, para as atividades do dia a dia, inclusive para tomar banho, para comer, enfim. Imaginem, isso para o psicológico do familiar não é uma notícia legal. Ou seja, nem sempre quando um familiar oferecer, né, resistência para você, ou for, às vezes, até rude, for ríspido, isso pode ser, gente, um resultado do diagnóstico que o familiar dele teve. Então, nossa, a pessoa está mal porque o pai recebeu um diagnóstico de câncer. Sei lá, de diabetes, por exemplo, e aí teve que amputar a perna, então a pessoa não está bem. Imagina, para o filho isso é um choque, tá? Então, pode ser que
esse tipo de tratamento não legal, né, ríspido, bruto, às vezes grosseiro, seja um resultado, um fruto de alguma situação, tá? E aí isso se reflete na forma que a pessoa trata você, tá? Isso está correto? Não está correto, mas acontece, tá? Vamos lá. Beleza, então eu já sei que pode ser por algum motivo assim, algum evento da vida, por exemplo, pode deixar a pessoa assim, irritada, bruta, e aí ela pode me tratar mal como cuidador. Beleza, mas aí, gente, não para por aí. Esse desfecho, tá? Essa situação, esse atrito entre cuidador e familiar pode terminar mal, tá? Pode inclusive terminar, por exemplo, em discussão, agressão, sei lá, uma briga ou até mesmo demissão. Então, é importante nós entendermos essas questões, refletirmos possíveis soluções, porque talvez você se depare com isso um dia, tá? E você vai precisar saber como fazer, tá? Eu só quis dar essa introdução para vocês entenderem que o seu emprego pode, por exemplo, depender diretamente disso. Imaginem, ao filho que paga todo o tratamento do pai, inclusive o seu salário de cuidador. E aí você discute com o filho, vocês têm um problema, enfim. Pode ser que ele mande você embora, que você seja demitida. Pode acontecer, tá? Então, olha só como é importante essa temática. Vamos lá. Mas aí, eu quero falar para você. Será que realmente a família é importante na vida do paciente? Será que a gente tem que considerar a mesma família? Bom, eu queria, antes de tudo, falar o que é família aqui. Entendam família, quando eu falar família, como aquela pessoa, tá? Aquela pessoa, não necessariamente muitos indivíduos, tá? Aquela pessoa que numa expressão assim popular, né? Que segura a corda. Aquela pessoa que banca, que paga, tá? Que vai custear o tratamento, o seu salário de cuidador, os equipamentos de proteção, sei lá, máscara, luva, enfim, tudo. Então, aquela pessoa que visita o paciente, aquela pessoa que paga, que vai custear, essa pessoa vocês devem entender como família, tá? Eu coloquei assim esse significado, esse conceito, só para a gente entender, tá? Família aqui não é aquela pessoa só porque é de sangue, não. Às vezes a família de sangue não está nem aí. Às vezes é um amigo que cuida, tá? Um neto que cuida. Então, entenda. Não necessariamente, é um vizinho que cuida, que banca tudo. Então, não necessariamente é sangue, tá? Entendam como quem cuida. A pessoa que banca, tá? Que visita. Essa é a família, beleza? Bom, vamos lá. Eu gostaria de dizer que nem sempre o paciente tem família, como eu já dei o exemplo de pessoas que vivem em asilo. Eu fiz estágio na faculdade e nem sempre a gente via familiar visitando. Tinha familiar que visitava uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez a cada 5 anos, ou só deixava e nunca visitava. Existem pessoas, idosos, por exemplo, são abandonados, largados às traças. Então, essa pessoa até tem família, provavelmente, tá? Mas essa família simplesmente abandonou, deixou, a gente não considera, então, como família, porque ele nem recebe visita, tá? E se a instituição não cuidar, muito provavelmente essa pessoa vai morrer, beleza? Porque não tem apoio de ninguém, não tem recursos, não tem trabalho, tá? Então, entendam assim. Então, nem todo mundo tem família, tá? Nem todo mundo, mas a maioria tem, tá? Aí eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu falei, né, que nem todo idoso recebe visita em asilo. Aí, a gente tende a pensar que normalmente quando isso acontece é porque os familiares são ruins, não é? Quando a gente fala, nossa, mas como assim? Rapaz, a dona, sei lá, a dona Rosa, né? O Sr. Joaquim está aqui, aqui na instituição, tem 5 anos, em 5 anos só uma pessoa veio visitá-lo, que família ruim. A gente tende a pensar que a família é ruim de fato e que o idoso, esse caso, tá? Nesse caso, o idoso, que o idoso é bonzinho. Eu gostaria de contar um caso para vocês, eu não sei se eu já contei, mas eu vou contar de novo que tem tudo a ver com isso. Meu professor um dia contou um caso para a gente o seguinte, num hospital,
tá? Uma senhora tinha 2 filhos. Só que o que acontecia? Só um filho dela visitava. Ela tinha 2, só o mais novo visitava. O mais velho nunca visitou. Mas era ele que pagava tudo. Então ele pagava, ia no hospital particular, bem caro. Então, tipo, o cara tinha dinheiro e ele pagava e tal. Mas ele nunca visitou. E isso era uma incógnita, né? Era assim, era um mistério. Era assim, um enigma para a equipe, porque a equipe nunca entendeu por que ele nunca visitou. Tinha um que visitava e o mais velho, que era quem bancava, nunca nem foi ver a mãe. E a equipe também falava, nossa, esse cara deve ser um carrasco, né? um monstro. Deixou a mãe aqui, só paga por obrigação, tal. Aí o que aconteceu? Aí um dia essa senhora morreu, e aí a equipe... E aí o filho mais novo foi lá, né? Enfim, aí a equipe conversou com esse filho mais novo para tentar entender por que o mais velho nunca visitou ela. Aí olha só, olha a surpresa. Para mim foi surpresa, né? Talvez para vocês não seja. Essa senhora, eles vieram do Líbano, tá? O filho mais velho, o mais novo nasceu no Brasil. O mais velho veio do Líbano, junto com a mãe. Lá no Líbano, vocês sabem, o pessoal lá é bem radical e assim, são muito violentos com mulheres e tal. Basicamente, essa senhora inventou uma mentira que a moça... Olha Ei, só. professor, peraí, não é assim no Líbano não, tá? Eu sou libanesa, calma aí. Não, tá bom, mano. Não é bem Eu assim sei. não. Inclusive, eu tenho amigos que são de São Paulo. Beleza? Aí o que acontece? Lá, essa senhora, ela inventou lá uma desculpa que... Ela inventou lá uma mentira, né? Que a filha do menino mais velho, a esposa do filho mais velho, ela tinha traído ele. E a galera lá da cidade, lá do bairro deles, meteu fogo na casa dele. Resumindo, a esposa dele morreu queimada e ela estava grávida. Então, a esposa morreu queimada e a criança que estava na barriga dela também morreu queimada por conta de uma mentira que a mãe dele morreu, que a mãe do rapaz contou. Então, resumidamente, o que eu quero falar para vocês, nem sempre o paciente é bonzinho. Mesmo que seja idoso, às vezes a gente tende a pensar. Então, não recebe visita do familiar, a gente tem que tentar entender. Existe um histórico familiar por trás e que muitas coisas podem ter acontecido e a gente tem que sempre avaliar, beleza? Esse foi só um caso para vocês entenderem. Mas... a gente vai considerar pessoas aqui que têm família. Bom, então, o que acontece? Professor, para aquelas pessoas que têm família, qual que é o papel da família? Gente, a família tem um papel, assim, vital, crucial, fundamental, importantíssimo. Por quê? Com a família, o paciente normalmente, lógico, isso aí varia de caso para caso, né? Normalmente, o paciente encara a doença de uma forma melhor. Por quê? A família está ali, a família oferece esperança, força de vontade, energia, né, garra. Também, a família está diretamente ligada, tá, ao paciente por meio de laços. São histórias, né, um histórico, um passado, anos convivendo com a família. Então, tudo isso tem um impacto muito importante na saúde do nosso paciente. Então, entendam quão importante é a gente considerar a família na nossa atuação. A família também oferece apoio. Apoio financeiro, como eu já falei, né? Por exemplo, comprando utensílios, equipamentos de proteção, pagando serviços, pagando produtos, enfim. Então, um apoio financeiro, apoio afetivo, né? Um apoio emocional, um apoio psicológico, um apoio social. Então, gente, tem que considerar. A gente não consegue deixar a família de lado, tá? E aí, só que, como eu falei, nem sempre essa relação nossa é boa. Mesmo que a família seja tudo isso para o paciente, às vezes a gente não tem uma relação muito boa com o familiar. Aí é problema. Isso pode impactar, não só, né, lógico, na nossa demissão também, mas isso pode repercutir
na forma que o nosso paciente olha, não é? Para nós. E aí o paciente vai ter uma visão mais negativa, às vezes vai oferecer mais resistência, ele já vai ficar meio desconfiado de você, porque você brigou, por exemplo, com a filha, enfim, sei lá, com o pai. Toma cuidado, gente. Ó, professor, quais são as causas para uma família, né, para que sei lá, o cuidador tenha algum tipo de conflito com a família? Gente, tem muitas causas, muitas. Tá? Eu trouxe algumas, só alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, alguns familiares tendem a culpar o cuidador. Por exemplo, quando a pessoa, o paciente, está chegando perto, né, próximo da hora de morrer, de falecer. Então, uma das causas pode ser essa. O cara acha que você é o culpado, sei lá, pelo pai dele estar morrendo. Não é verdade, é lógico que não. Lógico que não é verdade. Mas isso pode acontecer. Também é importante a gente dizer que pode ser por desconfiança. Às vezes a pessoa desconfia de você, mesmo você não tendo, lógico, dado motivos. Às vezes o cuidador que passou lá antes de você fez alguma coisa para o paciente, ou alguma coisa para a família. Então a família já fica meio assim, meio esperta, né? Ressabiada com cuidadores. Beleza? A personalidade do familiar pode ser forte, pode ser diferente da sua, e em algum momento, isso pode conflitar. Uma outra coisa, isso aqui é bem complicado. Eu pago, né? A pessoa acha que porque ela paga, aí ela tem direito de explorar você, enfim, de fazer muitas coisas com você, simplesmente porque ela paga. Então, a questão financeira, né, o recurso financeiro também pode ser um motivo de conflito. Que mais? Falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Pode ser do cuidador ou da pessoa, tá? Por exemplo, nesse caso aqui do vídeo que eu passei para vocês, que a mulher falou pro cuidador que ela estava nervosa, lembra no início da aula que eu mandei para vocês? Que ela estava nervosa porque ele deixou o pai dela comer e aí o pai dela jogou tudo para o chão, sujava tudo da mesa, enfim. Isso aqui fica nítido o quê? Que falta conhecimento dela. Por quê? Como que o cuidador poderia resolver isso? Como ele poderia sair dessa? Ele poderia justificar, poderia falar para ela o seguinte: olha, sei lá, dona Fátima, de fato, o seu José deixa cair mesmo comida na mesa, é verdade isso, e suja realmente mais, é mais rápido eu dar comida para ele, é mais prático, tudo vai facilitar, mas tem um porém, ele ainda consegue comer sozinho. A senhora notou que desde que ele teve o diagnóstico do AVC, ele deixou de fazer muitas coisas. Ele, assim, comer é uma das únicas coisas que ele ainda consegue fazer sozinho. Tá? Então, o recomendado nesse tipo de situação é que a gente sempre preserve as atividades do paciente. Então, aquilo que ele consegue fazer ainda, a recomendação é que a gente deixe fazer. Mesmo que isso faça com que aumente a sujeira, com que ele deixe cair comida no chão, que ele demore mais para comer, que a comida fica fria. Ainda assim, é uma recomendação, é uma sugestão. Então, a minha sugestão é que a gente deixe ele comer sozinho. Mas é uma sugestão. Se a senhora achar melhor a gente não fazer isso, tudo bem. Se a senhora achar melhor a gente deixar de preservar isso que ele ainda consegue fazer, que é uma das poucas coisas, tudo bem, eu não vou fazer. Mas eu sugiro... Viram como é diferente? Por quê? O que o cuidador disse aqui? Ele mostrou que ele tem conhecimento e que talvez ela não tinha esse conhecimento. Que quando acontece uma situação onde o paciente fica dependente e que ainda algumas atividades ficam preservadas, a gente tem que deixar ele fazer sozinho. Porque senão cada vez mais ele vai ficando mais e mais e mais dependente. Não toma banho já não toma banho sozinho, não troca de roupa sozinho. Aí eu começo a dar comida, porque é mais rápido, né? Não vai sujar. Logo, logo, ele vai depender totalmente de você, cuidador, totalmente de mim, sei lá, cuidador, tá?
Entendendo como é diferente? Aí a patroa vai, qual que vai causar na cabeça dela? Ela vai falar, caramba, olha só, eu com uma visão muito errada dele, né? Eu achei que ele estava sendo desmanzelado, deixando aqui o pai sujar tudo a mesa e não estava nem aí. Na verdade, ele estava preocupado em preservar aquilo que ele ainda consegue fazer. Que coisa linda, né? Com certeza o pai ia querer fazer ainda as atividades, como ele gostava de ser independente, ele gostava de fazer tudo sozinho, isso ainda é um pouquinho dele, então acho melhor a gente deixar. Entendem? É uma outra diferença. Então, assim, é um outro impacto. Você gera uma reflexão, mas deixa na mão da pessoa, na mão de quem paga, ele é o patrão. Se o patrão falar, não, não faz, aí você não faz, mas você abre o jogo com ele, tá? Nesse tipo de situação, quando você abrir o jogo, muito provavelmente a pessoa vai deixar. Ela fala, não, realmente tem sentido, desculpa, olha, eu estava julgando você errado e tem muito sentido, vamos tocar o barco assim então. Beleza, gente? Foi só um exemplo para vocês entenderem. Então, às vezes, falta conhecimento do familiar ou também do cuidador. Falta habilidades, né? Isso que eu fiz foi, por exemplo, uma demonstração de habilidade, uma comunicação estratégica, tá? O que mais que pode ter? Quais podem ser as causas? Uma divergência, que é basicamente o que a gente falou agora. Divergência de informações entre o que o familiar acha que deve ser feito, olha, ele acha, ele nem tem certeza, ele acha que tem que ser feito, e o que o cuidador na prática faz. Como são coisas diferentes, distintas, isso pode gerar conflito, beleza? Mais exemplos. O familiar, eu já vi esse tipo de situação, às vezes o familiar não troca fralda, por exemplo, mas ele ajuda a dar comida, ajuda a trocar, ajuda a levar no médico. Então ele também é um cuidador. É um familiar, é quem paga, mas ele também é um cuidador. E às vezes ele está sobrecarregado, está pesado para ele. O fardo, né? Assim, não que o familiar seja, não que o paciente seja um fardo, mas pesa, cansa, pode sobrecarregar, enfim. Aí ele não está muito bem, está sobrecarregado já de cuidar. E aí ele está cansado. Lembra que eu falei para vocês que, assim como no transtorno bipolar, também na depressão, pode acontecer de a pessoa que está triste expressar essa tristeza, extravasar de uma forma irritada. Então, às vezes a pessoa está irritada e te dá uma má resposta. Pode ser um reflexo, um resultado, gente, do que está aqui dentro. Ela está extravasando, tá bom? Então, pode ser também que ela seja um cuidador, é um familiar, né? Um cuidador familiar que está sobrecarregado e vai descontar em você. Pode acontecer, tá? Ou ele também pode estar desconfiado de você. E aqui, talvez, um dos principais motivos. Preste atenção nesse ponto. Um familiar que seja paternalista. Ou seja, excesso de cuidado. Isso aí é fatal e a gente encontra muito na atuação, tá? Então, vocês provavelmente vão se deparar com familiares assim. Excesso de cuidado. Imaginem, se para o familiar, para ele, né, tem que ser assim, se ele gosta assim, é excesso de cuidado. Se ele entender que você não está cuidando tão bem, ou que você poderia cuidar melhor, de acordo com o que ele imagina, vai dar problema. Ele vai, com certeza, ele vai falar com você, pode até mesmo ser ríspido com você. Por quê? Ele cuida em excesso. O paternalismo, gente, não é bom, tá? Esse cuidado em excesso só piora. É como eu falei, não precisa fazer nada, eu vou dar comida dar comida na boca. Não. A pessoa consegue tomar banho sozinha ainda? Não precisa tomar banho, eu vou dar banho no senhor. O familiar, eu tô falando, né? O que acontece? Excesso de cuidado, o paciente vai cada vez ficando mais dependente e aí a gente vai ter mais problemas lá na frente, tá? Então, o paternalismo também pode ser, esse excesso de cuidado pode ser um motivo de conflito entre familiar e cuidador. E informações desalinhadas. Então, tipo assim, um desalinhamento, informações diferentes, informações que não foram alinhadas com o familiar, também podem gerar conflitos. Tá bom? Trouxe só esses exemplos para vocês entenderem. Vamos continuar. Aí,
eu quero dizer para vocês que esses exemplos, tem outros, tá? Esses exemplos podem ter vários desfechos. Por exemplo, você pode perder o emprego. Pode existir, né? Pode haver um rompimento do seu contrato. Ou não. Não, você não foi mandado embora, você não foi mandada embora, mas o clima tá pesado, tá chato, tá denso, né? Tá pesado, tá difícil, não tá nada legal, não tá bacana, não tá favorável. Pode ser também uma complicação. Pode ser que você tenha esse tipo de resultado por conta de um conflito com um familiar. Ou até mesmo uma agressão. Pode acontecer também. Beleza? Aí, a gente vai dar algumas dicas como você pode, né, fazer. O que eu posso fazer nessas situações, professor? Eu já dei um exemplo da comida, né, como você poderia fazer. Mas antes de tudo, gente, deixa eu falar para vocês a dica principal. Sejam profissionais. É isso. Ser profissional. Aqui eu vou dar alguns exemplos, formas de você entender, de você ser profissional. Mas fica com essa frase na cabeça. Seja profissional. Beleza? Vamos lá. Aí, professor, é profissional. Como assim? É lógico que eu sou um profissional. Eu tenho diploma? Não, não é isso que eu estou falando. Não me refiro a você ter diploma, certificado, enfim, sei lá, formação. Não é isso que eu falo. Eu falo... Bom senso, né? Isso, Ana. Isso aí, ó. Bom senso. Espírito crítico. Conhecimento. Habilidades. Você também... eu vou falando aqui na sequência, tá? Bom, a Ana começou muito bem, eu dei mais alguns exemplos. O que você precisa fazer, gente? Você precisa entender qual que é o problema. Basicamente. Cara, olha, o familiar... Nesse caso que eu dei do vídeo aqui para vocês, qual que era o problema? O problema é que para dona, para a filha do paciente, ele estava sujando a mesa. Ela não sabia, ela não tinha informações. Qual que era o problema? Falta de informações. Falta de dados. Eu identifiquei o problema, e aí o que eu faço? Eu consigo agir. O problema é a falta de informações. O que eu preciso fazer então? Levar a informação para ela. Professor, eu não sei. Olha, isso aí ficou difícil, eu não sei qual... Esse tipo de problema, para essa informação, eu não sei dar. Ora, vai à luta. O pessoal fala, luta, gente. Vai estudar, vai pesquisar, vai ler, vai conversar com quem entende. Você só não pode ficar sentado na cadeira achando que a solução vai cair. Assim, perdão pela expressão, né? É popular e é um pouco chula. Mas não pense que a solução para os seus problemas vai cair no colo. A solução não vai cair. Você que vai ter que procurar. Aí que eu falei, você vai ter que ser profissional, tá? Essa é a diferença de um profissional para aquele que tem um diploma. Quem tem diploma, não significa nada. O profissional não. Ele quer sempre fazer da melhor forma possível. Sempre de forma clara. Sempre o melhor para o paciente. Sempre o melhor para si mesmo, para o cuidador, tá? Sempre com informações, sempre com responsabilidade. Isso é ser profissional, beleza? Então, professor, o problema é esse. Eu identifiquei o problema é com informação. Então, vamos resolver. Não, o problema é comigo. Eu sou o problema. Eu sou um pouco ríspido realmente. Eu, assim, é o meu jeitão. Minha família é assim, então, assim, eu fui criado assim, é a minha criação. Eu sou meio bruta, sei lá. O problema sou eu. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter bom senso, como a Ana falou muito bem. Você tem que, não vou usar o termo policiar, mas você tem que se vigiar. Tomar cuidado com as atitudes, com a forma que você fala, como você se coloca, como você se comporta, tá? Às vezes o problema não é a informação, é você mesmo. Mas dá para resolver nesse caso, né, gente? É só você mudar de atitude, não tem segredo nenhum aí, beleza? Professor, não sei onde está o problema. Ora, vai descobrir. Eu não encontrei. Para, analisa, reveja.
Gente, em algum momento você vai conseguir, tá? Tem que ter espírito crítico, tem que tentar entender. Não pode ficar achando que o familiar vai chegar, sempre vai falar, olha, Bertano, olha, está acontecendo isso, você isso, nem sempre. Você tem que ser mais esperto, você tem que ser mais esperta e agir antes do familiar, tá bom? Isso pode, inclusive, garantir seu emprego, como eu falei, tá bom? Então não fica parado, vai procurar e vai resolver a situação. Descubra o motivo, descubra a razão, a causa para o problema. Tenha consciência de quem você é. Quem eu sou? Por que eu estou falando quem você é? Porque, às vezes, o problema é o familiar. Ele realmente é uma pessoa ríspida, grossa, bruta. Tenha consciência de quem você é. Olha, quem você é. Se respeite, gente. Ser profissional também é isso, tá? Analise a situação. Pera lá. Eu não estou fazendo nada de errado. Tá tudo certo. Tudo justificado. Estou fazendo certinho. E aí ele continua assim? Será que vale a pena continuar no emprego? Vale, eu preciso. Então, talvez vale a pena você chegar, chamar a pessoa, conversar, abrir o jogo, tentar entender, tá? Se respeite também. Se respeite, tenha consciência de quem você é. Beleza? Uma outra dica. Entenda qual é o seu público. Ou seja, eu sou fã de idosos. Sou fã mesmo assim de idosos. O meu perfil é ser cuidador de idosos. Aí você vai e cai num caso lá, sei lá, para você cuidar de um adolescente. Você não gosta, não é o seu perfil, não tem nada a ver com você. Aí você vai cuidar. Provavelmente, em algum momento, você pode ter algum tipo de conflito com os familiares. Por quê? Às vezes você vai ser ríspido. Ou você não vai ter conhecimento mesmo, já que não é o público, não é a população que você gosta de atender. Estuda, entenda qual é o seu perfil e vai correr atrás. Não, eu gosto de lidar com crianças, especificamente crianças com autismo. Não, eu gosto de idosos com demência, idosos, sei lá, que sofreram AVC, idosos amputados. Não, eu gosto de idosos saudáveis que só precisam de acompanhantes. Entenda qual que é o seu perfil. Entendeu? Procura algo nessa área. Isso já diminui muito a chance de você ter algum tipo de conflito com o familiar. Beleza? Bom, próxima dica. Estuda a sua população. Ou seja, não basta você saber que você gosta de idosos com demência. Você tem que conhecer demência. Quando eu falo conhecer demência, não é só saber, é que demência, na verdade, a pessoa esquece. É isso que acontece na demência. Não é isso. Você tem que conhecer mais. Olha, o meu paciente, ele tem demência, sei lá, de Alzheimer. Doença foi diagnosticado com Alzheimer. Alzheimer é isso. O Alzheimer é dividido em fases. São 3 fases. A leve, a média e a grave. Na média, provavelmente, eu vou encontrar um paciente assim. Na leve, um paciente assim. Na grave, olha, eu vou encontrar um paciente dessa forma, com essas limitações. Vou precisar fazer isso, isso, isso. Entenda a sua população. Mais que a sua população, entenda o seu paciente. Lembra que a gente falou que nem sempre o paciente vai manifestar, né, vai ter manifestações clínicas igual todo mundo que tem a doença tem? Ou seja, nem todo depressivo vai ser irritado. Às vezes o cara vai ser só triste. Ele não vai manifestar esse sinal e sintoma, né? Não vai ficar irritado. O seu paciente, ele é depressivo. Em vez dele ter muita fome, ele vai ter, na verdade, ele vai ter falta de apetite. Em vez de dormir muito, ele vai dormir pouco. Entenderam? Essas duas situações podem acontecer na depressão, por exemplo. Muito apetite, pouco apetite. Muito sono, pouco sono. Qual que é o seu paciente? Entenda, estuda, anota. Escreve, gente, toma nota. Entenda. Isso também vai te ajudar a se defender e a respaldar as suas atitudes e a sua atuação lá quando o familiar, por exemplo, vier te questionar. Não, na verdade, eu faço isso com o Felipe, porque embora ele tenha essa situação, na verdade, os sinais e sintomas que ele apresenta são esses. São diferentes do que a maioria da população apresenta, mas era esperado. Ele faz parte de uma pequena parcela das pessoas que têm, sei lá, transtorno afetivo bipolar. Tá? Entenda o seu paciente.
Entenda a sua população. Isso vai te ajudar a se defender, tá bom? Ah, olha, os sinais e sintomas se agravam, professor, quando o meu paciente faz isso. Quando ele faz isso, piora. Anota. Quando ele faz isso, melhora. Anota. Olha, a pior parte, quando eu vou cuidar dele, é na hora do banho. Por quê? Ele é muito pesado e eu não consigo, sei lá, segurá-lo. Vai estudar. Talvez compense você comprar uma cadeira de banho. Gente, estuda. Isso é ser profissional. Tá? Isso vai te ajudar a se defender, vai te ajudar a você ser um profissional mais respeitado e mais valorizado. Beleza? Estuda a população, estuda o paciente, estuda a família. A gente sabe, nem todo mundo é igual. Às vezes, a mulher, a esposa, né, a filha do paciente é mais tranquila. Já o filho não, o filho é mais irritado, é mais bruto, nem fala com você, não fala nem bom dia nem nada. Mas a filha é mais tranquila, ela é mais próxima. Aí eu vou falar para você, será, estrategicamente falando, compensa mais você falar com o filho, que é um troglodita, ou com a filha, que é um pouco mais branda? Com ela. Seja estratégico. Estude a família. Entenderam? Qual que é o histórico da família? Gente, olha, na verdade, o filho não vem muito aqui porque o pai, eles não têm uma relação muito boa. Mas, em contrapartida, o pai sempre foi muito bondoso para a filha. E por isso que ela é mais calma, porque tal. Estuda, gente, toma nota, anota. Quando eu falo tomar nota, é literalmente, tá? É escrever mesmo. Você precisa saber, tá bom? Comunicação estratégica. Ana, beleza, a gente já vai terminar. A Ana colocou aqui que ela tem aula. Beleza, Ana, já estou terminando, tá? Bom, seja estratégico. Como eu falei para vocês, viram que exemplo legal? Olha, na verdade, ele pode sim, a gente está fazendo isso porque a gente tem que preservar as atividades. Entenderam? Ah, olha, por que você está levando meu pai para passear? Não, porque é o seguinte, às vezes o familiar fica longe, fica um mês sem ter informações. Você que está ali com o idoso dia a dia, você tem contato com os profissionais. Aí o educador falou para você o seguinte, olha, pode dar uma voltinha com ele no quintal. O familiar não sabe, ele não está nem aí, ele só quer pagar. Você fala, olha, na verdade, eu estou dando uma voltinha com ele no quintal porque o doutor autorizou, sei lá, porque a fisioterapeuta falou que é bom, porque a enfermeira tal, enfim. Tenha informações, tá? Saiba como agir, saiba o que fazer e tenha uma comunicação estratégica. Tem que ser... Ô, professor, Oi? é o seguinte, na questão do vídeo que o senhor colocou, quando assim, o N contratado é uma pessoa com temperamento difícil de lidar, como agir nesse caso? Você Porque falou, assim, no caso assim, ela não quer que o pai coma sozinho, que faz sujeira, sim, né? sim. E se for um contratado, que, no caso assim, o filho, ou a filha, ou a mãe, ou a esposa, ou quem, seja lá, N pessoas que contratou, tem um temperamento difícil, e como lidar para contornar essa situação? Se a pessoa pode se alimentar sozinha? Bom, foi o que eu falei, lembra? O exemplo é o seguinte, eu vou resumir, tá? Resumindo, você vai falar o seguinte, olha, a sugestão, eu sugiro, ou seja, você já vai se posicionar. O que eles vão pensar? Fala, caramba, a pessoa é cuidadora, a Valdirene é cuidadora, ela sabe o que ela fala. Ela sugeriu que o papai pode comer porque ele ainda consegue comer sozinho, vai sujar, a comida vai esfriar, ele vai demorar 2 horas. Às vezes eu falo 2 horas, vocês podem achar que é muito tempo, mas não é. Tem pessoa que demora muito porque come sozinha e demora um tempão. Olha, ela falou que é melhor o papai comer sozinho. Se sujar, depois a gente vem, limpa, mas é bom para ele, vai ser bom para ele conseguir ficar melhor. Vai ter um impacto no bem-estar dele, ele vai se sentir mais útil, sentir menos dependente, vai sentir que ele ainda consegue fazer alguma coisa. Aí, olha, ela falou isso, ela se posicionou assim. Aí o que acontece? Mas eu acho que não é por aí. Então eu vou falar para ela não fazer. Basicamente, Valdirene, o que você faz? Respalda a sua opinião. Você precisa se posicionar. Não pode ser neutra.
um profissional não é neutro. Não pode ser neutro. Eu falo nesse tipo de situação, né? Eu tô falando nesse tipo de situação. Não pode ser neutro. Olha, isso não é bom. Não é bom. Ah, eu quero economizar a fralda. Será que eu não posso deixar o meu pai com uma fralda só o dia todo? Não, não pode deixar. Olha, assim, vou falar para você, isso não é bom porque isso pode causar infecção urinária, isso pode causar isso. A minha sugestão é que a gente não faça isso. Não é bom, vai piorar o quadro dele, tal. Em resumo, sempre se posiciona e sugere para o patrão, sei lá, para o familiar. A pessoa decide. Aí, digamos que a pessoa decida por algo assim muito, sei lá, muito cruel. Olha, uma fralda por dia. Aí você analisa, caramba, eu não consigo ficar aqui, eu não consigo. Como eu vou deixar o meu paciente o dia todo com uma fralda só? Esse lugar não é para mim. Então, aí você vai ter que repensar se você deve ou não ficar ali. Mas sempre se posiciona. É simples. Mas com dados. Não vai falar, eu acho. Eu acho que é bom deixar ele comer, porque. Não. Se você. O eu acho já vai tirar todo. O pessoal já não vai colocar fé, né? Não vai pôr muito peso no seu falar. Chega com dados, com informações. Olha, o seu José, ele consegue andar, comer sozinho e consegue colocar a camisa. Por que a gente não deixa ele fazer isso? Entendeu? Tenha dados, tá bom? Por isso você tem que estudar, certo? Terminando, gente. Terminando aqui. Mais 2 minutinhos eu já termino. Vamos, a gente tem que ter um diferencial. Dados, nunca eu acho. Estudem. Sejam estratégicos. Ainda assim, quando forem passar, imagina só, olha a diferença. Vocês lembram da minha resposta, né? Agora eu vou ser um outro cuidador dando uma resposta de uma forma diferente. Ah, velho, você acha que eu sou burro? Você acha que eu sou idiota? Que eu tô deixando ele comer à toa? Não tô fazendo isso que eu sou burro. Tô fazendo isso porque ele tem que deixar ele fazer sozinho, ele ainda consegue fazer. Você acha que eu sou idiota? Ou você que é burra, você que não sabe disso? Deveria saber. Olha a diferença. Eu falei a mesma coisa, que, na verdade, ainda é uma atividade que a gente tem que preservar, mas num tom diferente. Tom diferente, interpretação diferente, vai dar resultado diferente. Então, sejam empáticos. Entendam que, às vezes, o familiar não está te tratando mal porque ele quer. Ele só está extravasando, tá bom? Não é bom isso, mas isso pode acontecer. Sejam educados. Mantenham a classe, né? Mantenham a classe, tá? Não fala sem saber. Olha, na verdade, estudos mostram que tal. E aí você não leu estudo nenhum. Você está falando abobrinha e está ali comprometendo a vida do paciente. E mentindo ainda, hein? Informação falsa. Isso é errado. Você pode, inclusive, dependendo do familiar, inclusive pode trazer sérios problemas para você, porque você está cuidando de uma vida e está cuidando de qualquer forma, né? Então tem que tomar cuidado. Bom, aí, rapidamente, gente, em resumo, justifique sempre o que você for fazer. Quando eu falei para a Valdirene se posicionar, isso justifica. Com dados plausíveis, tá? De acordo com a população, com a doença e com o quadro específico do seu paciente. E deixa na mão do familiar. Aí ele decide. Depois da decisão, você analisa se vale a pena ou não continuar, se tem sentido ou não, tá bom? Eu não vou nem falar, assim, vai ser só eu fiz um esquema aqui, eu não sei se vocês... Eu queria mostrar para vocês aqui rapidinho. É um esqueminha para vocês entenderem que tudo que for feito para o familiar reflete no paciente. Eu que fiz isso aqui, tá? Espero que vocês entendam. Aqui, ó, rapidinho. Aí, consegue ver minha tela? Sim. Ó, olha aqui, ó. Olha que legal. Esse primeiro círculo, olha o nome dele. Atuação do cuidador. Segundo, família. Terceiro, paciente. Ou seja, olha que legal.
para você atuar, você precisa lidar com a família e com o paciente. Nesse caso, né, lógico, de paciente que tem a família, né, gente? É isso que eu estou falando. O que significa? Significa que, se você tiver algum tipo de conflito aqui, ó, na esfera intermediária, família, provavelmente você vai ter alguma complicação aqui nessa esfera mais interna, lá no núcleo, no centro, que é o paciente. Então, mantenham em harmonia sempre essa relação cuidador-família, tá? Cuidador-família. E aí você provavelmente vai ter resultados positivos, se você tiver um bom relacionamento. E aí isso vai ter um impacto direto, positivo, é claro, aí no quadro do seu paciente, enfim, na sua atuação, na forma que você presta os cuidados, na forma que a família vê você, inclusive na forma que a família paga serviços, produtos para o paciente, tá bom? É isso aí. Então é só um esqueminha para vocês entenderem que não adianta. Você não vai conseguir chegar no paciente sem passar pela família antes, tá? Então, cuidado com isso aqui, beleza? Bom, a gente tem mais 2 minutinhos para tirar dúvidas se alguém tiver. Aí, 5 para 7, a gente tem que parar por causa da aula. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Se não tiver, a gente encerra. Deu para entender? Foi boa? Vocês gostaram? Como foi a aula? A Ana colocou aqui. Que bom, Ana, que você gostou. Que bom. Obrigado. Como sempre eu falo, né? Cada aula sua contribui para o crescimento cultural, né? Na parte da aula da gente que está tendo o curso de cuidador, está sendo muito gratificante, né? Obrigado. É uma aula que aumenta o conhecimento, né? Você é um professor que deixa assim a aula com conteúdo bastante, vou falar assim, um linguajado assim, português bem claro, que a gente consegue captar a aula, consegue entender e está assim participando também. Eu sei que eu falo muito mesmo, sabe? Mas eu gosto de falar porque assim, eu me sinto bem. Você vê que eu estou em Rio Preto, estou dentro do ônibus, eu pego, estou assistindo a aula, porque assim, é uma coisa que está contribuindo para o meu conhecimento pessoal. Que bom, que bom. Entendeu? É muito bom Nem, por exemplo, né? A minha falecida ex-vó, minha falecida avó paterna, ela morreu com 96 anos, ficou um pouco de tempo na casa do meu pai, na casa da minha mãe. Ela ficou cega, só que ela saía andando de noite. O que minha mãe fez? Minha mãe não tinha experiência, não morava lá. Ela colocava a cama na porta para ela não sair do quarto, porque se ela saísse, ela caía e se machucasse. Sim. Né? Que nem hoje eu tenho meu pai de 81, minha mãe de 74, 78 anos, ambos são ativos. Sim. Né? Queria eu chegar com 80 anos, 70 anos, com a qualidade de vida que eles têm, né? Que nem hoje, assim, o meu ex-namorado mesmo tem 76 anos. Tá com melhor de saúde do que eu. O pessoal bom de saúde, né, Eva? É, uma pessoa assim que tem muita saúde, que nem o professor na aula do cuidador falou bem assim, daqui 30 anos, vocês futuro cuidador, eu falei assim, daqui 30 anos vai ter um cuidador para cuidar da gente, se a gente estiver vivo ainda. Mas muito obrigada, professor, sua aula tem que... Se Deus quiser, imagina, obrigado vocês. Se Deus quiser, a gente vai estar vivo, né? Obrigado, gente. Bom, eu já tenho 44, professor, 30 anos, 74. Bom, gente, então tá. Obrigado. A gente se vê, então, terça-feira, tá bom? Se Deus quiser. E você já com a aliança no dedo, hein? Oi? Você já casadinho. Aliança. Feliz casamento, professor. Oi? Feliz casamento. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Gente. Amém. Obrigado por vocês se lembrarem. Obrigado. Depois eu vou felicidade do mundo. Ela é maravilhosa. Imagina, morena marrom bombom do olho verde. Ai, que linda! Mostra a foto dela para nós na próxima aula. É uma musa. Depois eu mostro para vocês. É uma deusa ou uma musa? É uma musa. Parabéns, o senhor também. Professor, boa noite, senão eu pego outra aula. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Professor, tchau, tchau.
Também tem Falei outra. assim, ó, o senhor também, o senhor não, você também é um jovem muito bonito, então vai formar um Obrigado. belo casal bonito, vai ter filhos lindos. Obrigado. Valeu, Rogerene. E Obrigado. a beleza também não só conta só a capa, mas sim o conteúdo também, né? Com certeza. A beleza interior, né? Que nem eu falo para você deve ter uns 20 e poucos anos. Sim. Então, serve para ser meu filhote, né? Eu tenho 27. Ué, serve para ser meu filho. Sim. Faça o voto que você seja muito feliz, que ela te complete em todos os aspectos da tua vida e que te ajuda também a contribuir para o seu crescimento, tanto emocional, amoroso, afetivo, financeiro. Amém. Tudo de Obrigado, bom. viu? Deus abençoe a união de vocês. Amém. Obrigado. Aí depois eu mostro para você a foto dela. Eu vou te mandar uma música gente. linda para você mandar para ela, tá? Tá no privado. Tchau. Tá bom? Obrigado. Tchau. Valeu, Até professor. mais. Até Tchau. terça. Até, se Deus quiser.